Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Volume 2, Ilhas Ferventes. Ilhas Ferventes. No topo de um prédio, Spawn observava a cidade chamada Bonesborough. Ele soube dela depois de interrogar uma bruxa aleatória, não a torturou, mas garantiu que ela tivesse medo dele. Olhou para baixo e viu todos fazendo suas coisas de sempre, enquanto ele estava no topo do prédio com sua capa flutuando ao vento. Olhando para baixo, ele viu alguns guardas começarem a questionar as pessoas se o tinham notado, perguntando sobre o indivíduo da capa vermelha. Ele franziu a testa, percebendo que talvez pular para salvar alguém o tivesse tornado procurado. Ele não precisava disso. Com esse conhecimento, ele pularia do prédio e aterrissaria em um prédio aleatório, querendo ficar fora de vista. Infelizmente, essa não era a única coisa que ele precisava fazer, embora ele tivesse poderes demoníacos. Havia um estilo que ele preferia muito mais, que era usar armas. Ele viu uma ferraria por perto e, usando sua capa, flutuou até um prédio aleatório e olhou para baixo. Spawn viu a ferraria e, pelo que parecia, eles vendiam apenas lâminas, flechas e outras armas medievais. Ele achou isso estranho, pois viu alguns usando pergaminhos que funcionavam como telefones. Enquanto olhava para baixo, ele notou uma carruagem entregando uma caixa. Ele a colocou em frente à ferraria. O dono saiu e começou a assinar alguns papéis. Spawn olhou atentamente e viu o logotipo na caixa e as palavras Indústrias da Praga. Logo os viu abrindo a caixa e dentro havia itens misteriosos cobertos por uma gosma roxa. O que chamou sua atenção foi o fato de parecerem armas. Ele poderia encontrar o que estava procurando. Quando a papelada terminou, eles voltaram para a carruagem e partiram. Spawn seguiria a carruagem, mantendo-se bem atrás e usando os telhados. Indústrias Bleed. Spawn manteve distância usando algumas árvores como cobertura. Ele notou o grande fábrica com fumaça subindo no ar. Spawn sabia que aquele era o lugar certo. Ele caminhou lentamente em direção a ela, mas, em vez de usar a entrada principal, ele a contornaria e usaria a entrada dos fundos. Por um momento, pareceu que a segurança deles estava falhando. Melhor prevenir do que remediar, ele usou seus poderes demoníacos para queimar a parede e abrir um buraco. Ele entrou no prédio e percebeu que eles estavam obcecados com sua estranha gosma roxa. Ele examinou a área e sentiu que faltava um pouco de armas, ou pelo menos as que ele estava acostumado a usar. Mas não era um problema, pois seu treinamento de operações secretas daria conta do recado. Ele ouviu uma porta se abrir e, usando suas correntes, se puxou para cima para ficar fora de vista. Ele viu de baixo um homem andando, olhando para uma prancheta com alguns papéis. Ele parecia não ter dormido por dias. Não querendo perder tempo e vendo que estava sozinho, decidiu seguir um curso de ação diferente, sem ele. Percebendo que o pescoço da bruxa estava preso por correntes, ele deixou cair a prancheta e começou a sufocar, tentando puxar as correntes do pescoço, mas com pouco ou nenhum esforço. Ele foi puxado para cima e ficou cara a cara com Spawn. Ele olhou nos olhos da bruxa. Diga-me onde fica a sala de armas, e você poderá sair daqui vivo, ameaçou. A bruxa estava prestes a lançar um feitiço, mas Spawn rapidamente agarrou os dedos do homem e os esmagou lentamente com as mãos. Não é uma boa ideia. A bruxa queria gritar de dor, sentindo seus próprios dedos sendo esmagados. Ele olhou nos olhos de Spawn e soltou. Ele não tinha escolha. Mais tarde, a bruxa mostrou a sala de armas para ele. Ele abriu as portas para os dois homens entrarem, notando o laboratório bagunçado que tinha alguns plantas de uma arma que eles estavam fazendo. A bruxa, que atende pelo nome de Alador Bleed, Spawn estava logo atrás dele e o empurrou para a frente, usando o próprio pé para empurrar. Você não sabe com quem está lidando aqui, disse Alador com um pouco de raiva enquanto olhava para Spawn, que estava olhando ao redor da sala, percebendo algumas peças que poderia usar. Se soubesse, perceberia que mexer com Bleeds é um grande erro. Spawn não se intimidou enquanto olhava para trás, suas correntes enroladas no estômago da bruxa e o deixando no ar. Alador lutou para agarrar as correntes. Spawn o encarou. O que é um grande erro é me irritar, então calha a boca, riquinho, ameaçou. Então,
com um rápido instinto, jogou o alador do outro lado da sala, fazendo suas costas baterem com força na parede. O impacto foi suficiente para nocauteá-lo. Assim que isso aconteceu, ele olhou para a sala. Ainda era a mesma gosma estranha, porém ele notou algumas peças que lhe pareciam terrivelmente familiares. Na mesa, ele até notou pólvora, ele tinha o que precisava. Casa mais tarde. A alador acordou, esfregou a cabeça, pois estava com um pouco de dor. Quando se levantou, olhou ao redor do laboratório. Percebeu que a maior parte estava vazia. Ficou chocado e olhou em volta, vendo todas as peças que deveriam ser usadas. Suas novas armas haviam sumido. Ele cerrou os dentes de raiva. Foi até um botão de emergência pendurado na parede e o apertou com força, fazendo com que toda a fábrica ecoasse com alarmes. Spawn foi visto fugindo de. Na fábrica, seu corpo estava coberto de munição. Durante as horas que passou na fábrica, ele conseguiu fabricar suas próprias armas, definitivamente mais rápido do que o normal graças ao equipamento que já estava dentro do laboratório. Ele conseguiu usar sua capa para se impulsionar para cima e flutuar em direção a Bonesborough, carregando suas armas. No dia seguinte, o sol estava nascendo em Bonesborough. Spawn costumava dormir em becos e se esconder nas sombras, mas desta vez, neste mundo, ele decidiu dormir na torre do relógio, pois encontrou um quarto vazio onde poderia guardar a maioria de suas armas. Ele acordou com o toque dos sinos da capa. Suspirou e esfregou a cabeça. Spawn teve outro pesadelo, algo com que se acostumou muito rapidamente. Saindo pela janela, ele olhou ao redor da cidade mais uma vez. Spawn não tinha interesse em ficar neste mundo, mas não fazia ideia de como voltar para a Terra. Ele precisava de mais informações. Antes que pudesse pular para longe, ouviu um barulho alto vindo de uma garota. Olhou para a rua e viu uma garota bruxa de óculos sendo esbofeteada por um guarda. O homem ria, é o que você ganha por esbarrar em mim. Gritou para a garota, que soluçou levemente. Spawn viu que todos estavam desviando o olhar ou nem sequer fazendo nada. Ele franziu a testa pesadamente, embora realmente não devesse se envolver, mas ver isso acontecendo com uma criança, nada menos, o fez perceber que precisava intervir. Além disso, não era a primeira vez que via um homem de uniforme ser corrompido, mas talvez fosse hora de ensinar a mesma lição que ensinou aquele policial. Spawn pulou do prédio e, usando sua capa, flutuou para baixo e pousou atrás do guarda. O guarda se virou para ver Spawn, que lhe deu um tapa na cara. Todos ficaram chocados com o que ele fez, até mesmo a garota, mas ficaram ainda mais chocados quando o guarda tentou lançar um feitiço, mas Spawn agarrou seu pulso e o quebrou. Ele gritou de dor até que sua garganta foi agarrada pela mão de Spawn e o deixou no ar. Era hora de dar uma lição de realidade a esse guarda. Verifique quem te fez Deus, homenzinho. Não foi sua magia, não foi seu uniforme. Nada. Ele jogou o guarda perto de uma parede. Ao lado de uma ferraria, Spawn pegou um pedaço de ferro e o bateu bem perto da cabeça do guarda, perfurando a parede. Você quer assustar as pessoas? Ótimo, eu preciso de um espantalho. Você vai ser meu mensageiro pessoal. Ele dobrou o metal até que a outra ponta perfurasse a parede do lado esquerdo da cabeça dele, enquanto o metal estava enrolado em sua garganta. Quero que todos vejam o que acontece quando vem atrás de mim. Ele se afastou, deixando-o lá enquanto as pessoas olhavam com choque e medo, algumas se afastando de Spawn se ele chegasse muito perto. Ele caminhou até a garota, que o olhou com um pouco de medo. Oh, obrigado, senhor. De nada, agora vá para casa. Sua mãe ficaria preocupada se você demorasse muito, disse ele enquanto continuava caminhando em direção ao beco, embora a garota tenha gritado rapidamente. Mas senhor, eu tenho 2 pais, então não tenho mãe. Spawn suspirou olhando para trás. Meu erro, então vá para casa com seu pai, senhorita. Ele admitiu que não sabia o nome dela, mas ela sorriu para ele e disse seu nome alegremente para qualquer homem que a ajudasse. Eu sou Willow Park, senhor. Spawn apenas acenou com a cabeça enquanto se afastava. Até mais, garota, foi tudo o que ele disse, mas Willow queria saber mais. Espere, senhor,
Antes de ir, preciso lhe perguntar uma coisa. Isso fez Spawn parar e olhar para ela, imaginando o que ela queria. Vê você por acaso, roubou alguma coisa das indústrias Blight? Ela perguntou, um pouco nervosa, pois, pelo jeito que ele parecia, ele definitivamente era uma pessoa muito perigosa. Spawn a encarou ameaçadoramente até responder, e se eu tivesse roubado? Vilo engoliu em seco, sentindo-se extremamente nervosa, e apontou lentamente para a parede. Senhor, vê você talvez precise ter mais cuidado agora, disse ela com um tom nervoso. Spawn virou a cabeça para ver o cartaz de procurado com sua foto. Procurado. Recompensa. Cifrão 1,000,00000000000. Não era uma imagem nítida e mostrava apenas sua capa. Spawn caminhou até lá, pegou o pôster e o arrancou. A parede. Ele a examinou por um momento até esmagá-la com as mãos. Como se eu não tivesse problemas suficientes, disse para si mesmo com uma voz irritada. Ainda se sentindo um pouco tímida, mas querendo saber um pouco mais sobre ele, ela caminhou lentamente em sua direção novamente. Se você não se importa que eu pergunte, por que você roubou dos Blitz? Você é uma bruxa selvagem? Perguntou ela suavemente. Spawn olhou para ela com um olhar calmo. Não, eu não sou uma bruxa, garota, disse ele em um tom suave. Ele continuou caminhando em direção ao beco, deixando Vilo lá, mas respondeu novamente, eu sou algo muito pior. Foi a última resposta antes de desaparecer nas sombras de um beco, deixando Vilo confusa e um pouco assustada. Ela então falou consigo mesma baixinho. Eu deveria contar para a luz sobre isso. Em outro lugar. No centro do corpo dos titãs, com um grande castelo cercado por vários guardas do clã do imperador, esta área guarda artefatos mágicos secretos e é onde o governante vive. Lá dentro, havia mais guardas, especialmente em direção a uma parte da sala do castelo. Lá dentro, havia um homem sentado em um trono atrás deles, com um coração enorme que batia sem parar. O nome do homem no trono era Imperor Belos. Enquanto estava sentado no trono em silêncio, ouviu algo que o fez virar lentamente a cabeça para a direita. Quem está aí? Disse em tom exigente, querendo respostas. Não houve som por um momento, mas logo se ouviu uma risada fraca. Isso fez com que Belos pegasse seu cajado. Estava encostado na lateral do trono. Ele se levantou e apontou para as sombras no canto da sala. Vir aqui foi um grande erro, ele ameaçou, mas logo avistou um homem saindo das sombras, levantando as mãos. Era Violator em sua forma humana de palhaço. Uau, uau, não precisa ficar bravo comigo, eu vim ajudar, disse ele com um sorriso. O brilho do cajado de Belos cobriu o corpo de Violator e um brilho vermelho o ergueu no ar e o puxou para mais perto de Belos. E o que exatamente você tem a oferecer que eu preciso? Violator ainda tinha seu sorriso. Você vai ver Belos ou prefere seu outro nome? Qual era mesmo? Ah, agora eu lembro, disse Violator com um enorme sorriso no rosto e então falou. Philip. No segundo em que Belos ouviu seu nome verdadeiro, ficou chocado, ele rapidamente jogou Violator no chão, colocando o pé na barriga dele e apontando seu cajado para a garganta. Quem é você? Ele gritou, mas viu que Violator não estava com medo, pois continuava com seu sorriso característico. Ei, calma aí, amigo, não estamos mais em meados de 1600, não precisa me queimar, senhor caçador de bruxas, disse ele, rindo um pouco. Belos saiu de cima dele, abaixando um pouco o cajado. Violator estava de pé novamente, ainda sorrindo. Sabe, eu tenho que dizer, eu adoro aquela época, tantos churrascos bons, brincou e riu, lembrando que naquela época eles queimavam pessoas vivas. Fale. Agora, disse Belos em tom exigente, ainda inseguro sobre ele e extremamente frustrado e curioso sobre como aquele homem parecido com um palhaço sabia seu nome. Violator olhou para ele. Com um enorme sorriso no rosto. Direto ao ponto, eu gosto disso. Philip ou Belos ou como você quiser se chamar. Meu chefe está te observando, disse Violator enquanto se encostava na parede. Veja, grandão,
meu chefe está interessado no seu plano há algum tempo e gostaríamos de ajudar. Belos olhou para ele ainda confuso. O grandão? De quem você está falando? Disse ele, e Violator deu uma risadinha. Ah, você sabe, o grandão, o chefe dos chefes, sabe? Deus! Violator mentiu na cara dele, ainda sorrindo. Ele sabia que as pessoas do século XVII eram extremamente paranoicas e religiosas, especialmente durante períodos de caça às bruxas. Ele estava usando isso a seu favor e estava funcionando. Belos ficou tão chocado que deu um passo para trás e sentou-se no trono. Ele até deixou cair seu cajado, seu corpo inteiro tremia. Meu Deus, ele sabe do meu trabalho. Ah, sim, e não se preocupe, o grandão perdoou Caleb por ter se envolvido com uma bruxa, disse Violator mais uma vez, mentindo na cara dele, sem ter ideia do que aconteceu depois que ele morreu. Mas as mentiras estavam funcionando, fazendo Belos suspirar e ficar em choque. Vendo isso como uma oportunidade, ele caminhou até o trono, parando ao lado de Belos. Olha, eu sei que é muita coisa, mas estou falando a verdade. Sou seu melhor amigo, estou aqui para te ajudar. Eu sei que não pareço um anjo, mas nós temos todos os tipos de formas e tamanhos, disse ele com um sorriso de canto enquanto Belos ouvia e finalmente se sentou à esquerda do trono e continuou a falar. Quer dizer, eu descobri coisas sobre você que você manteve em segredo por tanto tempo, disse Violator a ele, e Belos ficou quieto, ouvindo, mas você deveria saber que há alguém aqui que pode colocar todos os seus planos em risco. Ele é um assassino como você nunca viu antes, ele já matou alguns de seus soldados e roubou armas dos flagelos. Enquanto Belos ouvia, ele sabia de quem Violator estava falando, pois ouvira rumores sobre ele e já havia colocado uma recompensa enorme em sua cabeça. Algumas das recompensas eram por bruxas selvagens, mas esta era diferente, e mais perigosa. Quem são eles? Perguntou a Violator. O nome dele é Al Simons, mas ele é mais conhecido como Spawn, disse Violator a Belos, e o viu se levantar de seu trono. Ele cerrou o punho enquanto um vermelho. Magia se formou ao redor de sua mão. Então, seu Simons está praticamente morto, disse ele em tom ameaçador. Ouvindo esse violador, o sorriso cresceu cada vez mais, até mesmo ria, e enquanto ele observava, seus olhos agiam como uma câmera bidirecional para tudo que ele ouvia e via. Seu chefe está observando. Desconhecido. Em uma terra cheia de fogo e uma terra árida de grandes rochas, gritos podiam ser ouvidos ecoando no ar. Também havia um grande trono feito de ossos humanos e carne podre. Em frente ao trono, havia uma poça de sangue vermelho e nela estava Belos, que acabará de declarar a matança de seus filhos. Logo, uma voz que dava risadas se pronunciou. Sim, bom fantoche, faça a vontade de seus verdadeiros mestres, nós lhe daremos o que você quer, cachorro, mas você não destruirá a terra dos titãs, pois ela me pertence. A figura que disse isso se levantou e rugiu no ar. Ela pertence a Malebolgia. Ele estava radiante de excitação ao olhar para a poça de sangue. E eu não vou. Ele estava radiante de excitação ao olhar para a poça de sangue. E desta vez, não deixarei que meus filhos do inferno me impeçam. A guerra entre o céu e o inferno está próxima. Tudo o que preciso fazer, disse ele, tocando a poça de sangue e revelando uma porta com um olho e uma chave, é recuperar o sangue do titã, acrescentou, e logo começou a rir, sua risada se misturando aos gritos no ar.